Bom dia, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, que preside os trabalhos desta manhã de sexta-feira, senadora Silvio Gás, que está se deslocando já para o plenário também, sua assessoria já comentava comigo. A senhora presidenta, hoje pretendo falar na tribuna sobre esse livro que lancei na segunda-feira, com o título O Dragão Debaixo da Cama. E, a partir do lançamento, milhares de pessoas de todo o país começaram a pedir o livro. Eu tenho dito que, dentro do possível, claro, nós vamos remeter para todos os municípios. Por que se interessaram tanto? Que, na verdade, a chamada do livro é essa. Ele se refere aos impactos das reformas previdenciária e trabalhista sobre a vida dos brasileiros. E aqui, dentro, entre tantas coisas que falo, eu digo que escrevemos poemas com gosto de poesia e pintamos horizontes com alma das gerações, mas sempre num viés do social. O primeiro livro que eu escrevi foi aqui no Parlamento, foi Política e Poesia. Esse é um livro real. Houve a colaboração para que esse livro chegasse a esse momento de cerca de 40 especialistas que se dedicaram a escrever sobre o livro. Então, como a população, de fato, quer algo concreto para analisar a reforma da Previdência Trabalhista, nós imprimimos a nossa cota aqui no Senado esse livro sobre os impactos da reforma da Previdência Trabalhista no dia a dia dos trabalhadores. E pretendo aqui, senhora presidenta e senadora Silvio Gás, fazer um resumo, na verdade, porque não vou poder ler todo o livro. Informando já que, como eu dizia, que na última segunda-feira, dia 29 de maio, lançamos na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado o livro O Dragão Debaixo da Cama, o impacto das reformas previdenciária e trabalhista na vida dos brasileiros. A obra é assinada por esse senador e por mais 40 convidados. Na abertura do livro, como eu digo, com brevíssimas palavras, eu resgato que esse livro reúne artigos, ideias, pensamentos de lideranças sociais, sindicais, intelectuais, populares, jornalistas, juízes, professores e especialistas nessa área, previdência social e direitos dos trabalhadores. Aqui está o pensamento de homens e mulheres com gritos insaciáveis por justiça e oportunidades iguais para todos. É uma obra coletiva, não somente do senador Paulo Paim, repito, e assim falei na abertura. É uma obra coletiva que faz uma reflexão e análise do momento atual e que vem a somar-se à resistência de outras iniciativas, como foi dia 8 de março, Dia das Mulheres, dia 15 de março, num grande movimento nacional, como foi no dia 31, como foi no dia 28, na chamada e lembrada paralisação geral, e como foi agora no dia 24. Lembramos mais que esta discussão e do livro não está fechada em seu próprio universo, longe disso. É uma motivadora de mais possibilidades, de mais debates, de mais discussões, de mais mobilizações, apontando estratégias e táticas, ações efetivas, povo na rua, o bom debate no parlamento, para avançarmos numa pergunta que não quer calar. Tudo isso está no livro. Que país é esse? E assim definirmos o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil que desejamos, que tenhamos, com esses debates todos, a construção de um projeto de nação. Confesso que muitos me perguntam
Mas eleição indireta ou indireta, quem é o nome? Digo, eu não estou à procura de nomes, eu estou à procura de propostas. E que propostas eu tenho certeza que, de forma coletiva, nós haveremos de construir. Senhora Presidente, o governo federal, ao capitanear as reformas previdenciária e trabalhista, usa e abusa de argumentação técnica, mas ignora que atrás de números e gráficos existem vidas. Quando eu olho para a CLT, eu olho para o social. Quando eu olho para a nossa Previdência, eu olho para quê? Previdência Social e a nossa sistema de Seguridade Social. Mas alguém poderia perguntar, digo, nós avançamos, porque a CLT dava vagas até hoje, ela, 85% foi modificada, foi atualizada, foi ampliada. Nós temos a nossa Previdência, que é o melhor instrumento de distribuição de renda de todo o país. Nosso sistema de Seguridade Social, onde está assistência, saúde e previdência. Mas, enfim, esse livro fala de toda a nossa gente. São os corações vibrantes dos sulistas, dos praianos, dos pantaneiros, dos irmãos das florestas e do torrão seco que pede água para produzir, o pão que construíram e constroem em suas mãos calejadas para o avanço do nosso país. Sair do contexto de não valorização do povo brasileiro e do esquecimento profundo do suor dos bisavós, dos avós, dos pais, dos jovens, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade que construíram tudo isso, daqueles que acordam antes do apito das fábricas e adormecem depois que os filhos fecham os olhos, é desprezar e tratar como mera mercadoria a nossa gente. Buscamos e defendemos a humanização da política. Assim agimos no Parlamento. Essa é a nossa lei principal. Descobrir o outro, evoluirmos espiritualmente, aproximando ideias, desejos e angústias de todo o nosso povo. Dividindo esperanças, expectativas e deixando cristalino, como o sol refletido na água, o caminho que queremos. Olhando sempre que a tendência dos rios é terminar no mar. E nós queremos que todas as ideias que forem construídas, que forem apontadas, sirvam para isso que eu chamo um projeto de nação. Temos que pensar em amor. Temos que pensar num debate onde a intolerância, a ignorância seja colocado de lado. Qualquer projeto de nação tem que ter como princípio o respeito à dignidade e à sabedoria da nossa gente. Assim nós cremos, assim nós agimos. Escrevemos poema assim, como eu disse, com gosto de poesia e pintamos horizontes com a alma de gerações. Esse livro não é uma obra, peço a todos que tiverem acesso, para ficar empoeirada nas estantes e nas gavetas. É um livro de passar adiante, de mão em mão. Peço o compromisso de todos vocês para que, após a sua leitura, ele seja repassado aos familiares, aos amigos, vizinhos e colegas, e que eles também tenham o mesmo compromisso: humanizar, humanizar, humanizar. A luta contra as reformas previdenciária e trabalhista é gigantesca, podem crer. O dragão não mora mais ao lado, agora ele está ali, debaixo das nossas camas. Portanto, precisamos redobrar a nossa vigília. Cada um de nós tem um pouco de responsabilidade. Lembrando sempre que o fácil fizemos ontem, o difícil realizamos hoje e o impossível alcançaremos amanhã. O dragão debaixo da cama, impacto das reformas previdenciária e trabalhista, vem justamente para registrar esse momento atual do Brasil. Os ataques, na introdução eu coloco, os ataques aos direitos sociais, previdenciário e trabalhista, do povo brasileiro não são de agora. Vêm de longa data.
as forças retrógradas, conservadoras, antinacionais e antidemocráticas que atuam nos poderes constituídos são enormes. As elites e os poderosos insistem de todas as formas e maneiras em aniquilar a nossa pedra sagrada, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e os nossos pilares civilizatórios, como dizia Ulisses Guimarães, da nossa Constituição Cidadã de 1988. Que eles dizem é muito detalhista, tem muitos direitos sociais e, por isso, temos que devagar ir alterando toda ela. Só que esse devagar, de repente, virou do dia para a noite, mexerem com profundidade nos direitos do nosso povo e da nossa gente. Em 1998, foi apresentado o projeto de terceirização que está contemplado, infelizmente, nessa reforma, e, inclusive, um projeto semelhante já sancionado pelo presidente da República. Em 2001, surgiu o 5.483, que flexibiliza a CLT. À época, eu estava ainda no 4º mandato de deputado federal, mas em novembro, ao discursar na tribuna, destaquei algumas folhas da Constituição para simbolicamente dizer que lá já ele estava arrancando a alma, o coração dos direitos dos trabalhadores. Quando eu fiz esse gesto lá, quando deputado, deu um entreveiro muito grande. E, se não fosse homem, se lembra um deles aqui, como meu amigo Jarbas, deputado na época, um grande orador, que foi à tribuna e disse, pelo gesto que Paim fez, deslocando uma folha da Constituição, e agora sei que ameaçam que vão processá-lo, pode saber que eu serei o primeiro a estar na tribuna a defendê-lo. Aí ninguém ousou, a partir dessa fala do grande deputado e orador e jurista, meu amigo Jarbas, falo pessoalmente o nome dele, porque conheço há muitos anos, não houve aquele avanço. Me lembro que, naquele momento, fui provocado na tribuna por palavras racistas e discriminatórias. Encaminhei pela via aérea uma Constituição em direção àquele que assim me agredia. Mas, felizmente, tudo se resolveu. E foi naquele momento que resolvi ser candidato ao senador. Conto tudo isso no livro. E aqui nós derrubamos o projeto que, infelizmente, feria de morte a nossa CLT e a alma da nossa Constituição. Me lembro que, na época, Nilson Mourão, então deputado do PT do Acre, ponderou que não poderíamos enfrentar o debate enquadrado numa ordem hipócrita e injusta, afirmando que a nossa luta é reconhecida pelas causas populares que sempre defendemos. Quem defende os pobres, os explorados, os esquecidos, os aposentados, os trabalhadores. Em 2003, como senador da República, conseguimos, então, como eu dizia, arquivar o projeto aqui no Senado. Depois vieram novas tentativas de ferir a dignidade do trabalhador por meio da apresentação de projetos da redução da jornada de trabalho com redução de salários. Do Simples, de uma forma tal que o Simples seria somente retirar direito dos trabalhadores. E inventaram até um novo Código do Trabalho que também retirava direito dos trabalhadores. Hoje, conforme o DIAP, existe mais de 80 projetos tramitando no Senado e na Câmara que ameaçam conquistas históricas. Entre eles, podemos destacar o que prevê o negociado acima do legislado. E aí, vejam bem, a lei só não vale mais para o trabalhador, só vai valer para aqueles que têm o poder da força de impor a sua posição em detrimento do que está na própria lei. Eu tenho dito, se a lei não vale para o trabalhador, então não tem que valer para ninguém. Lei é para todos. CLT, consolidação das leis do trabalho, é um direito do trabalhador. Negociaremos acima da lei, mas não rasgar a lei para tirar direitos. Tivemos em todo esse período tentativa de reforma da Previdência. A mais forte, contundente,
atinge a vida presente e os anos vindouros de brasileiros do atual governo, por iniciativa do atual governo, que fere a todos. Aqui lembro de um artigo que escrevi há um tempo atrás. O cenário se passa no século XIX, quando era a lei do mais forte. Uma história sobre homens mercenários, deslealdades e muros falsos, com o título Os Abutres Têm Fome. Sempre que irrompe uma crise econômica, os governos se utilizam da mesma forma, simples, mas desprovida de diálogo, ortodoxa, para não dizer grosseira. Fazer a corda arrebentar sempre do lado dos mais fracos. Olha hoje, por exemplo, veja o absurdo que chegamos. O que dizem os governantes? Se acabar com a Previdência Pública, está tudo resolvido no país. Se acabar com a CLT e o direito dos trabalhadores, está tudo resolvido no país. É grotesco. É uma proposta, inclusive, de uma certa ignorância de quem não entende que a Seguridade Social, onde está a Previdência, é uma marca de responsabilidade social, é um instrumento para atender os mais pobres, os mais fracos, e que a CLT são direitos conquistados, ninguém nos deu de graça, e querem, numa canetada, acabar com esses direitos. É tão ruim o projeto que vem da Câmara, e no livro eu comento, que o próprio relator já listou 6 pontos que ele entende que, em hipótese alguma, poderiam estar nesse projeto, e que, se ele não puder, mediante acordo, ver a sua rejeição nesse plenário, que, pelo menos, quem tiver na presidência da República rejeite. Vale registrar que até mesmo os Estados Unidos da América, em plena crise econômica, na década de 1930, implantou uma série de medidas, entre elas a criação de um enorme programa de ajuda social para os desempregados, o aumento de imposto para os mais ricos, que são 5% somente, ou seja, o andar de cima foi chamado a contribuir e não tirou do andar de baixo. Importante destacar, é importantíssimo destacar, senhora presidenta e senador Racir Rugaz, que neste abre-cancha, que é a representatividade da classe trabalhadora e dos movimentos sociais e populares do Congresso Nacional perdeu força nos últimos anos e perdeu 50% dos parlamentares que defendiam efetivamente os trabalhadores. Atualmente, no Senado e na Câmara, são comandados, grande parte, é comandado por grandes empresários. Isso não quer dizer que não tenha aqui empresários que tenham responsabilidade social. Mas me preocupa quando há esse desequilíbrio. Nós vamos ver a votação da reforma trabalhista na Câmara. Dos votos dados, 75% eram empresários. 75%. E falo isso com muita tranquilidade, senador Racir Rugaz, conheço, por exemplo, a sua atuação, e como conheço outros aqui no plenário, eu sempre digo que ser ou não ser empresário não é a questão. Ser empresário e ter responsabilidade social. Esses sempre terão o meu carinho, o meu respeito, e tenho dialogado com eles, como dialoguei agora, inclusive com os devedores da Previdência, na CPI da Previdência, e foi um debate no alto nível, e muitos deles me explicaram. Senador, a nossa dívida aqui, em nenhum momento foi apropriação indébita, como é uma das grandes preocupações minha, que retira o dinheiro do trabalho e não repassa. A nossa dívida aqui, de alguns que estavam lá da área da educação, eles nos mostravam que foi no momento que eles perderam o direito de ser considerado uma entidade que efetivamente trabalhava pelo social, né? Que fazia o trabalho beneficente, que atendia milhares de pessoas com bolsa de estudos. E, a partir desse momento, começou um processo se eles tinham ou não o direito a continuar com a contribuição da parte do empregador, e foi interessante ouvir de todos essa visão. Não tenho dúvida alguma... Pois não, senador Racir, eu peço a tolerância da presidenta, para que nós poderíamos
nessa linha de construção coletiva, apontar caminhos para o nosso país em todo sentido. Estou aqui atento às suas colocações, senador Paim, e, de fato, quando a crise bate a porta, ela causa um desequilíbrio nas famílias, por conta do desemprego, nas empresas por conta da falta do consumo. Então, a crise, ela desestabiliza a economia e, quando desestabiliza a economia, ela pega a todos. Empresários pequenos, médios, grandes, e quem sofre é o trabalhador, que é o principal prejudicado, infelizmente, porque perde o seu emprego. Então, temos que cuidar de todos, porque não há emprego sem empregador. Concordo e não há plenamente empregador com essa frase. sem o servidor, o funcionário. Então, é um conjunto de ações que precisa ser levado em conta, e temos que cuidar da economia como um todo, com o objetivo principal, cuidar da maioria da população brasileira. Mas, para cuidar da maioria, nós precisamos cuidar de quem gera emprego, e aí depois eu vou falar um pouco também sobre a questão dos juros. Os juros continuam altos, os juros reais não baixaram. E isto é um dos problemas sérios que nós temos nesse momento, e isso causa a falta do consumo. Não está havendo investimento nas empresas, as pessoas também não compram porque estão com medo de fazer dívidas, e é fato, não é o momento para nenhum tipo de endividamento. Enquanto não houver uma sinalização clara do setor da economia brasileira com relação à queda dos juros, à estabilidade da economia, não haverá consumo. E não havendo consumo, nós não vamos ver a retomada do crescimento, ou seja, a retomada do crescimento é o retorno do emprego para a população brasileira. Então, eu entendo que a sua colocação sempre muito ponderada, e é exatamente esse o caminho que nós temos que trilhar. Resumindo tudo isso vem a corrupção, né, senador Paim? Muito bem lembrado. Olha como tem feito falta ao país esse dinheiro que foi desviado. Quando se fala, eu ouvia, bom, quem não ouviu as delações dos integrantes da JBS? Parece que é uma coisa natural, normal, aquilo aconteceu e passou e nós vamos embora e está tudo bem. Eles alegam que todo o dinheiro que foi doado é propina. É propina porque recebeu algum benefício. E ninguém cadê dá o dinheiro do de graça, benefício? né? Cadê o dinheiro do benefício? Isso tem que retornar ao país. Uma empresa ou um grupo econômico que sai de um investimento de 1 bilhão para 179 bilhões, está aí a diferença do benefício que houve. Então, nós precisamos trazer de volta esses benefícios indevidos que foi essa empresa, que foi fruto de corrupção, porque senão as pessoas estão dizendo hoje, né, e algumas pessoas estão dizendo, que o crime está compensando. Olha o que aconteceu com o grupo JBS. Nós não queremos que isso aconteça jamais. Esse sentimento do povo brasileiro que desencadeia, por consequência, esta insegurança no Brasil inteiro, as pessoas roubando, porque se rouba lá em cima, eu posso roubar aqui embaixo também. Isso é uma cadeia. É cíclico. Nós temos que realmente achar uma maneira para que tudo isso se estanque e nós possamos ver as pessoas retomando o emprego novamente. Os cumprimentos. Bem, senador Garcia, eu concordo plenamente com Vossa Excelência e dizer que no meu livro eu falo da corrupção também. E digo que doa quem doer. Eu outra vez falava já com a senadora Ana Amélia, independente do partido. São 28 partidos denunciados, doa quem doer. Quem entrou na linha da corrupção, e Vossa Excelência lembra que a propina, que vai responder. Responda pelo que fez. Eu tenho sempre cuidado de não ficar rotulando esse ou aquele partido. Porque às vezes, como é que chama? Quem gospe para cima, desculpa a expressão, acaba caindo na cabeça de todos os partidos, né? Não estou falando de forma individual. Sei da sua postura, sei da senadora Ana Amélia e sei da minha, né? Mas os partidos, as denúncias que chegam a 28 partidos, eu cito aqui. Bom, quem vacilou, seja o partido que for o que vai responder. Mas eu tenho gostado muito do seu candidato ao presidente, vou dizer de público isso.
Ciro Gomes. Ele tem batido muito firme nessa questão dos juros, como Vossa Excelência, que coerente, também lembrou aqui agora, né? Ele é um cara que eu considero um camarada, um cara porque é o cara, né? Capacitado, preparado. Alguns dizem que às vezes ele vai além, mas às vezes a indignação da gente faz com que a gente mesmo fale um pouco mais. Mas ele tem tido uma postura muito clara e muito firme, viu? Em relação, no meu entendimento, ao combate à corrupção, à impunidade e aponta caminhos. Sabe que a primeira vez que eu ouvi, sou obrigado a dar esse depoimento, que eu procuro sempre falar a verdade. A primeira vez que eu ouvi, e pode ser uma dedução que vai sair na CPI, que a contribuição para a Previdência devia sair da folha e ir para o faturamento. Ouvi do Ciro, a primeira vez numa palestra dele. E guardei aquilo e comecei a trabalhar. O governo, quando optou para sair da folha e foi para o faturamento, ali houve um erro de cálculo de projeção atuarial. Mas se você conseguir construir um número e botar sobre o faturamento, e não mais sobre a folha, porque qual é o problema de faturamento e a folha? Quem emprega mais paga muito. E um banco, por exemplo, que emprega quase que meia dúzia e lucra bilhões, não paga nada. Não paga bem dizer nada, vai pagar sobre a folha, né? Vai pagar para aqueles funcionários que ele tem. Então, é uma construção que nós podemos ir fazendo junto, claro, num grande entendimento, deixar de cobrar 20% sobre a folha e partir para o faturamento. Daí, de fato, nós vamos estar, bom, fatura mais, paga mais para a Previdência, fatura menos, paga menos, e pode ser um percentual adequado. Mas mostrar que, aqui eu vou na linha de conclusão, que nós temos na mesma linha, senador Assir, que é do PDT que eu homenageava ontem na CPI, falei de João Goulart, falei de Brizola, falei de Getúlio Vargas, que todos lembram essa luta que começou lá com Getúlio, enfim, com o trabalhismo. Eu digo aqui onde eu entrar, e Vossa Excelência entrou bem no momento. Somando, temos um aumento no número de saqueadores, da dignidade da nossa gente, corruptos e corruptores. Aí eu aprofundo no livro, aqui eu estou sintetizando. Não tenho dúvida alguma que só vamos sair desse atoleiro através da junção de todas as nossas forças. Aí vai na linha de Vossa Excelência, lembrava, de empregados, empregadores que têm o compromisso, de fato, com o país, com a nossa pátria e com o social. Deixando de lado as diferenças e apostando firmemente na nossa capacidade de articulação, de mobilização, através do bom debate e no bom combate nas diferenças, que são normais entre nós, utilizando as armas do pensamento e do diálogo, do equilíbrio e da proposta, projeto de nação. Na madrugada de 1º de maio de 2001, Dia do Trabalhador, me lembro de uma vigília que fazíamos na Assembleia do Rio Grande do Sul, juntamente com todos os aposentados, a federação, a associação. Ali lutávamos pela valorização do salário mínimo. Lá pelas tantas, alguém me passou um bilhete com um texto do historiador e geógrafo grego Heródoto, 420 AC. De todos os espartanos e téspios que combateram com bravura, a maior prova de coragem foi dado pelo espartano Diécles. Dizem que antes da batalha, um nativo da Trácia lhe disse que os arqueiros persas eram tão numerosos que, quando disparavam seus arcos, as massas de flechas bloqueavam o sol. Diécles respondeu: no entanto, diante da força do exército persa, simplesmente comentou: ótimo, faremos o bom combate. Então, a sombra das flechas. Eu guardei isso, para mim é importante essa frase final. Quer dizer, a gente tem que fazer sempre o bom combate, respeitando a opinião de cada um, mas que prevaleça aqueles que efetivamente defendem causas e não coisas. Que aqueles que defendem coisas têm que ser derrotados. E quem defende coisas está pensando somente no seu interesse particular e não do seu povo. Concluindo, senador, antes de finalizar a minha fala de hoje, quero agradecer de coração a todos e a todas que aceitaram o meu convite para participar do livro O Dragão Debaixo da Cama, Impacto de Reforma Previdenciária e Trabalhista na Vida do Povo Brasileiro, está aqui, à disposição de todos. Vamos também botar na internet, para que todos possam ter acesso. Agradeço a todos esta oportunidade e termino só dizendo na última folha, senhora presidenta,
Vivemos e esperançamos. Antes de presidir uma reunião para evitar uma guerra na antiga Iugoslávia, o presidente da República Tcheca disse a um grupo de jornalistas: "Sou esperançoso, pois sem esperança não haverá progresso. A esperança é tão importante quanto a vida em si." E é com esse firme sentido de esperança e de vida que todos nós enfrentaremos o cada dia do fogo de muitos e muitos dragões. Teremos agora um embate dos mais difíceis. Eu sei que será difícil. Eu tenho quase que dormido aqui dentro, de segunda a sexta, como é hoje que estamos aqui, preocupados com a reforma da Previdência e Trabalhista. Sei que será um debate duro na próxima terça-feira, na Comissão de Economia. Vou ler meu voto em separado. Sei que teremos um debate duro na questão da reforma da Previdência. Mas podem todos saber, estou com 67 anos. Quase 70, eu digo com satisfação, não tem problema nenhum com a idade. Mas faço o combate como se eu fosse um menino de 18 anos, porque eu entendo que a causa é justa. E farei o combate no campo das ideias, no campo das causas, cada um argumente da melhor forma. Acho que é possível sairmos desse atoleiro sem trazer prejuízos, e a CPI mostra isso, que é uma farsa o déficit da Previdência para os aposentados e para os trabalhadores, apontando aí por que eu sou contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Digo, senhora presidenta, isso é menos que meia lauda. Nunca os direitos sociais e as conquistas do nosso povo foram alvo de tantas ações ofensivas. Nunca. Eu estou aqui há 32 anos. Poderia lembrar, inclusive, no enfrentamento que fizemos com a ditadura. Nem na época da ditadura atacaram tanto a Previdência e a CLT. E assim não fez também. Não fez. Não fez, eu diria, poderia começar com Sarney, poderia passar com Collor, Fernando Henrique, Itamar, Lula, Dilma. Ninguém atacou tanto a nossa Previdência e o direito dos trabalhadores. E o pior, eu sei que mais outras virão. A luta está começando, mas nós estaremos, talvez, como eu disse aqui, na sombra das flechas, fazendo bom combate. O sol nascente que buscamos é de uma nação verdadeira, não uma para poucos, como alguns querem, mas uma nação onde as quimeras, os cantares e as pegadas sutis e leves das nossas crianças e jovens sejam o primeiro artigo da nossa Constituição. Assim, eu creio. Senadora Ana Amélia, eu fiz um resumo aqui do meu livro e, por isso, claro, que é um misto de um pouco de poesia e da visão que eu tenho, naturalmente, da situação que nos encontramos. Eu queria agora pedir a Vossa Excelência que, se quiser usar a tribuna, não vou fazer não, se quiser a tribuna, eu presido para Vossa Excelência e também para o senador Assir. Gostaria muito, senador Paim.